Ora, e hoje olhamos então para aquilo que, na minha opinião, podem ser três empresas interessantes para observarmos no mês de abril. Ora, nós aqui, como sabem, costumamos falar única e exclusivamente de ações americanas. Vamos continuar a fazê-lo. Aliás, para quem ainda não está inscrito, nós na próxima, não neste sábado, mas no a seguir, no dia 7 de Abril, e também no dia 21 de Abril, vamos fazer a nossa habitual Trading Tour pelo país. Portanto, vamos estar em Lisboa no dia 7 de Abril e no Porto no dia 21. Portanto, quem ainda não está inscrito, convido a que se inscrevam. E eu, curiosamente, eu irei abordar o tema precisamente dos portfólios com crescimento de dividendos, construção deste tipo de portfólios. E outro dia estava à procura, inclusivamente, de informação sobre o histórico de pagamento de dividendos das empresas portuguesas. E tenho tido muita dificuldade em encontrar fontes onde se consiga encontrar um resumo daquilo que é o PSI 20. Nem é muito grande, são 20, aliás, nem são 20, são menos empresas. É muito difícil encontrar, ou seja, significa que aqui em Portugal existe uma pouca abordagem a este tipo de tema, uma pouca abordagem ao tipo de tema do value investing, do crescimento do dividendo. E, portanto, é por isso também que nós apenas, única e exclusivamente, olhamos aqui para ações americanas. Ora bem, vamos começar então pelo início. Começar então por olhar aqui para o nosso portfólio, o portfólio que temos vindo aqui a construir. Curiosamente, começámos este portfólio exatamente nos topos do bull market, dos índices americanos, aliás, de todos os índices mundiais antes da queda. Portanto, é normal este mar vermelho. Aliás, nós no início até estávamos aí com valorizações bastante interessantes. Sempre vos referi, é irrelevante olharem para aqui. Aliás, o importante, como vos digo, nem é olharem para estas colunas. Quanto é que estamos a ganhar ou quanto é que estamos a perder? Nós aqui o que queremos construir é construir património, é construir renda passiva. E por isso o que nos interessa é isto. É aquilo que nós vamos estar a receber de dividendos, a renda passiva que vamos estar aqui a gerar. Ou seja, o capital que nos vai ser retribuído única e exclusivamente por nós termos um dia comprado ações de uma empresa que depois pode valorizar ou não valorizar, mas temos do nosso lado o histórico de centenas de anos passados que dizem que o mercado em média cresce, duplica o seu valor de 7 em 7 anos. Portanto, a nossa ideia é precisamente esta. Não olhem para isto é irrelevante. Podíamos estar a ganhar 40%, 200%, a perder 50%, a perder 60%. É completamente irrelevante. A partir do momento em que estamos a comprar empresas de qualidade, é completamente irrelevante quanto é que estamos a ganhar. Estamos por exemplo, CVS a perder 22,46%. Claro que é um valor grande, claro que não é interessante, mas qual é que é a tese por trás desta compra? Eu até já vos mostrei, aliás, nos vídeos passados. Aliás, podem mesmo ver aqui da minha página do YouTube, portanto, se procurarem por Tiago da Costa Cardoso, tem precisamente aqui uma playlist sobre as melhores ações de cada mês. Portanto, se vierem aqui à lista de reprodução, podem ver as bases de dados precisamente daquilo que são estas nossas rúbricas mensais. Eu creio que tenha falado de CVS, foi, portanto, em janeiro. Portanto, é para fevereiro, ou seja, terá sido aqui neste vídeo sobre as melhores ações para fevereiro. A questão aqui é, ok, a ação está a cair 22%. Qual é que foi a tese, qual é que foi o racional por trás dessa decisão de comprar CVS? A tese ainda se mantém e o racional ainda se mantém em cima da mesa? Claro que sim, nada se alterou. Então, nesse sentido, não há razões para se estar preocupado. Aliás, acho que aqui quem tenha comprado CVS e quem ainda esteja detentor desta posição, e claro que nós aqui olhamos sempre para o longo prazo, aliás, o objetivo é nunca vender uma ação que se compra, só em situações muito pontuais, e eu vou explicar precisamente isso no seminário presencial, portanto no dia 7 de Abril e no dia 21 de Abril. O objetivo é manter sempre a posição aberta para o resto da vida, porque aquilo que nos interessa é o acumular desta renda passiva. Okay?
E portanto, aqui até poderia estar, era interessante para reforçarmos as posições. Para quê? Para apanhar um percentual de dividendo maior. Portanto, a ideia é precisamente essa. Se quiserem reforçar CVS, estão à vontade. Eu próprio sou acionista da CVS. Acho que até já tinha feito um reforço na posição há mais tempo passado. E dependendo de sempre, isto depois depende sempre da liquidez que temos disponível, mas eu vou-vos explicar depois mais aprofundadamente, não quero estar a perder tanto tempo aqui neste vídeo. Quero abordar essa questão mais a fundo no seminário presencial, mas para explicar que é completamente irrelevante se estamos a ganhar, se estamos a perder, esqueçam. Aliás, o perder até às vezes acaba por ser bom, significa que se realmente é uma empresa de qualidade, vamos conseguir apanhá-la até a um preço melhor. Portanto, não se preocupem, completamente tranquilos. Aliás, se olharmos até, eu pus aqui o mapa do SP500 no último mês, portanto isto é a variação das empresas do SP500 no último mês. Reparem que são muito poucas as que estão positivas. Aliás, as mega caps, reparem o que aconteceu às mega caps. Google a perder 10%, Facebook a perder 15%, no setor bancário, Wells Fargo a perder 13%, JP Morgan 8%, Bank of America 9%, Apple a perder 7%, Amazon 5%, enfim. Aqui no geral o mapa é extremamente negativo, precisamente por causa daquilo que eu vos falei. Portanto, e já vos tenho falado nos últimos 2 meses, que é a perspectiva dos índices continuarem a cair. Na minha opinião, vão continuar a cair. Já vos tinha dito isso nos últimos vídeos. Aliás, convido-vos mesmo a verem essas análises passadas para perceberem também a razão. Mas eu na altura tinha-vos mostrado este mapa do SP500 no gráfico, neste caso semanal. Estamos ainda a aguardar por uma vinda até cá abaixo. Eu acredito que tínhamos espaço para cair aqui até à zona dos 2.400 pontos, mais ou menos. O que é excelente. Eu tinha-vos dito que muita gente pensa que isto pode ser uma recessão, que é um crash outra vez 2008. Nada disso. Isto é apenas uma correção saudável, uma correção natural, uma correção normalíssima, que é muito importante que surja, principalmente para quem tem este tipo de abordagem no investimento, a abordagem do value investing. Ou seja, vamos conseguir apanhar empresas espetaculares, empresas fantásticas, de uma qualidade tremenda, a preços muito, muito mais baratos. E, portanto, seria fantástico conseguirmos vir parar até aqui abaixo. Eu no último vídeo também tinha-vos explicado como é que podemos proteger os portfólios com esta queda. Tínhamos várias formas. Podia ser, por exemplo, shortando o mesmo valor do nosso portfólio de SP500 ou de Dow Jones ou de Nasdaq, mas idealmente seria de SP500. Até vos mostrei um exemplo de como é que poderiam fazer isso no último vídeo. Vejam o último vídeo. Poderíamos, por exemplo, também shortar dólar-iene. Também era uma forma de conseguirmos estar protegidos e também protegidos face ao risco cambial do dólar. Podíamos, por exemplo, comprar vol X, porque se cai a volatilidade aumenta e, portanto, o vol X pode subir. Portanto, havia uma série de formas que podíamos fazer para proteger. Mas, obviamente, a mais interessante, e a que eu recomendo sempre, é fazerem pequenas operações curtas. Portanto, apostar na queda do SP500 para proteger o vosso portfólio. Porquê? Porque imaginem que tinham comprado alguns aqui nesta correção, quando tínhamos falado, tínhamos shortado o SP500. Portanto, já estávamos a ganhar esta diferença. Estávamos a proteger o nosso portfólio. E se por acaso ele vem cá abaixo, fechamos a posição curta, ficamos com uma liquidez muito maior resultante dessa operação para depois colocar no mercado e comprar ações mais baratas. Portanto, acaba por ser a melhor estratégia que podemos fazer. Por isso é que eu recomendo que coloquem sempre contas separadas, portanto, ter uma conta só para ações, outra conta só para operações especulativas de curto prazo, day trading, índices, forex, matérias-primas. Portanto, fazerem tudo numa conta diferente para, precisamente, terem, de um lado, aquilo que é a construção do vosso portfólio, do vosso património e da vossa renda passiva, e depois, do outro lado, pequenas operações como, por exemplo, esta. Já agora também anunciar, e isto ainda não foi uma campanha que vai começar, nós também vamos abordar isso mais no próximo mês, mas vamos passar a ter aqui condições muito, muito interessantes ao nível das ações. Ou seja, as primeiras 5 operações de cada mês vão ser gratuitas. Portanto, o pressário continua como está, exceto que as 5 primeiras operações são gratuitas. Ou seja, para quem tem este tipo de abordagem, precisamente como nós estamos a ter aqui, que é fazer pequenas compras, 1, 2, 3, 4 compras por mês para
construir este portfólio, para ir fazendo crescer este portfólio, conseguem negociar gratuitamente, portanto, conseguem fazer esta abordagem das ações e da construção da renda passiva sem qualquer tipo de comissão, ok? Sem qualquer tipo de comissão. Portanto, são 5 operações gratuitas, podem ser de fecho ou de abertura. Não pode exceder um montante alocado total de 30 mil euros. Portanto, podem ser, por exemplo, 5 operações, por exemplo, de 5 mil euros cada uma, dá 25, portanto não excede os 30 mil de soma. Portanto, até 30 mil euros, 5 operações gratuitas podem fazer durante o mês. Portanto, é uma oferta. Estou-vos a contar isto em primeira mão, se calhar nem devia, mas é algo que vai começar no próximo mês, portanto estejam também atentos a isso. E também vamos falar sobre isso depois no nosso seminário. Ora bem, então, mercados a cair. Eu queria-vos mostrar também aqui o gráfico do SP500. Está aqui por uma unha negra constantemente na média móvel de 200 dias, reparem. Reparem onde é que está o SP500. Já veio aqui testar 2 vezes a média móvel de 200 dias. Já veio aqui testar nos últimos 4 dias constantemente outra vez esta média móvel de 200 dias. Continuo a dizer-vos, eu continuo a acreditar que esta média móvel vai ser quebrada. Daí até fazermos um mínimo relativo face a este último mínimo, é uma questão de dias, de tempo, e eu acredito que o movimento a surgir vai ser um movimento muito impulsivo. Portanto, tenham atenção a esta queda. Mais uma vez refiro, como refiro sempre nos vídeos passados, não se abstenham de comprar ações por causa disto. É indiferente. Este tipo de abordagem costuma-se dizer que não devemos... Ou seja, é mais importante o time in the market do que o timing da market. Ou seja, é mais importante aquilo que é o efeito temporal do mercado nos nossos investimentos do que propriamente tentarmos adivinhar em que valor é que devemos comprar. E às vezes, de certeza que já vos aconteceu, como também já me aconteceu a mim muitas vezes, pensar, comprei hoje uma ação, já está a cair 3%. Ou, tinha aqui uma ordem para comprar a ação, não a comprei e ela hoje subiu 3%. É completamente irrelevante. Quando começamos a pensar assim para investimentos que são de muito longo prazo, é completamente irrelevante que o resultado, se calhar daqui a 1, 2, 3 anos, não é por aquele 1 ou 2%, é se calhar pela oportunidade que passou. Portanto, é indiferente se estamos a comprar aqui nestes valores. O mercado pode muito bem rejeitar outra vez a média móvel dos 200 e voltar cá para cima, como pode também ter aqui uma quebra em baixa. Mas lá está, se estivermos protegidos a shortar SP500, estamos completamente protegidos, estamos completamente cobertos. E é irrelevante. Por um lado, nas ações continuamos a receber os dividendos. Por outro lado, estamos a ganhar com esta queda. Vamos depois, quando cá em baixo, ou quando quiserem fechar a posição, vamos ter liquidez suficiente para depois comprar outras empresas, outras ações que estejam na altura interessantes. Portanto, nunca é bom estar afastado do mercado. Como vos digo, como costumo dizer-vos, cada dia que passa sem comprarmos uma ação é um dia a menos que estamos a receber dividendos e estamos a receber dinheiro de borla. Porque dividendos é isso, é dinheiro de borla, é dinheiro que nos pagam, é dinheiro que nos oferecem única e exclusivamente por o nosso dinheiro estar ali alocado num produto, num investimento. Enquanto que no depósito a prazo pagam-vos se calhar 0,05%, mas aqui pagam-vos mais e pagam-vos de forma crescente e ainda para mais, se a empresa realmente for de qualidade, podem ver esse dinheiro crescer através do movimento especulativo, de subida ou perder, não é? Conforme se também acabar por existir uma queda. Pronto, olhando então aqui para aquilo que foi a performance deste último mês, eu acredito que o próximo mês vá ser parecido, a não ser que tenhamos aquilo que eu gostava muito que acontecesse, que era uma forte queda, uma queda agressiva, rápida, e depois uma recuperação também rápida, porque eu certamente aqui acredito que estão aqui colocadas milhões e milhões de ordens de compra nestes valores e o equivalente em ações, em valores semelhantes. Porque este mercado diz tudo. Se olharmos aqui para o gráfico semanal do SP500, uma vida até aqui é, claro, uma oportunidade brutal para compras. Portanto, é por isso é que é importante virmos aqui para encontrar mais liquidez no mercado, termos uma correção saudável. Portanto, eu sempre vos falei deste nível. Eu acredito muito que este nível possa ser atingido. Portanto, o ideal aqui até era que houvesse um movimento impulsivo muito rápido para depois haver também uma subida muito, muito rápida. E, portanto, acontecendo isso, este pode não ser o cenário do próximo mês, porque podemos ver um mercado negativo, mas depois a recuperar todo. Se essa queda for mais lenta, pode ser este o cenário do próximo mês. Como também podemos ver aqui a tal reação na média móvel de 200 dias e, portanto, vermos aqui uma continuação das subidas.
Daquilo que são as mega caps americanas, não há grandes alterações. Portanto, hoje foi um dia bastante negativo também para o mercado, principalmente para o Nasdaq, para as tecnológicas. Hoje a Amazon perdeu 4%, temos a Intel a perder também 3%. Em termos daquilo que é o nosso screener e aquilo a forma como eu costumo olhar aqui para as empresas, tem sido complicado. Mesmo com estas quedas, não tem calhado aqui nos nossos filtros, ou no meu filtro, empresas interessantes. Aliás, é como vos digo, portanto, o objetivo é que eles batam certo nestes filtros que eu aqui coloco. Infelizmente, nem sempre estamos a conseguir encontrar empresas de qualidade. Nem todas são de qualidade lá porque cabem neste filtro. Depois é preciso ver uma a uma, mas também são menos. Neste caso, por exemplo, são 6. E, portanto, eu aqui tive de olhar para, ou seja, aumentar aqui a filtragem e encontrar outro tipo de empresas. Olhando aqui só para os gráficos, há pouco mostrávamos aqui o portfólio que estamos aqui a construir. Como é óbvio, temos aqui algumas perdas, alguns ganhos. No geral, o mercado está a cair, portanto, temos um portfólio negativo neste momento em 6%, mais os 2,83% de dividendo, que nos está a dar, portanto, um retorno anual de 688 euros num investimento, neste caso, de 22 mil euros, aliás, de 24 mil euros. Dando-nos um dividendo, dando-nos um retorno em dividendo de 2,83%. Olhando aqui para as empresas uma a uma. A Disney, para já, ainda dentro do seu triângulo, aqui com estas quedas que tivemos no mercado no geral, a trazer-nos outra vez até à sua zona inferior do triângulo. Vamos ver se temos aqui uma reação em alta. Tractor Supply Company, muito provavelmente a voltar aos 50%. Para quem esteja também a construir este portfólio, provavelmente eu vou-vos alertar aqui para uma possível entrada compradora outra vez nestes valores. A tese da compra continua a ser, o racional por trás desta compra continua em voga, portanto continua ativa e, portanto, nada muda apesar desta queda, mesmo fora como nada mudava quando tivemos o disparo logo a seguir a termos sugerido a empresa. McKesson também não, portanto continua acima dos 50%, bastante próximo do valor em que comprámos, portanto também inverteu tudo aquilo que tinha ganho após a nossa entrada. A Altria a cair bastante, portanto, ele teve aqui um disparo muito agressivo, entretanto caiu, veio até uma zona de suporte, hoje teve uma recuperação muito agressiva também, aliás esta semana está a ser de grande recuperação para a Altria, já está a perder tudo aquilo que tinha perdido na semana anterior. Eu acredito que a Altria tenha tudo para continuar também manter esta sua postura altista. Tanger também, estamos a ver o gráfico semanal, continua a aguentar no gráfico semanal nesta grande zona de suporte. Como é óbvio, é um gráfico semanal e, portanto, as condicionantes técnicas ganham um relevo maior. Não é a mesma coisa que olharmos para este suporte a 5 minutos. Olhar para o gráfico mensal acaba por ter uma relevância muito maior e para já está a aguentar neste valor. Portanto, o racional também da compra continua ativo e, portanto, eu acredito que tenha muito espaço para subir no longo prazo. Lam Research Corporation, também muito interessante, fez um máximo histórico depois da nossa entrada, portanto continua uma empresa muito volátil, mas continuo a acreditar também muito nela. Alaska Airways voltou também à sua zona de suporte. Eu aqui continuo também muito bullish em relação a esta empresa. Lá está, é outra das empresas que mesmo corrigindo, nós estamos a apanhá-la aqui numa fase de correção, como é óbvio, é impossível apanhar os mínimos, portanto ele até pode vir aqui por exemplo, aos $40. É irrelevante. Se o racional por trás da compra se mantiver, e aqui essencialmente falo-vos de a postura que o corpo diretivo da empresa tem perante os acionistas, ou seja, se vai continuar a crescer o pagamento dos dividendos, se vai continuar a aumentar os lucros e se vai continuar a fazer recompra de ações, não há razão nenhuma para não estarmos compradores nesta ação, porque a natureza vai levar, a natureza do mercado vai nos levar outra vez a novos máximos, que é isso que vai captar compradores no longo prazo. Starbucks continua na sua grande lateralização multianual, portanto, desde 2015 nesta lateralização. É uma questão de tempo, de sermos pacientes até termos os máximos históricos outra vez a ser atingidos. Omega Healthcare Investors, também nesta sua grande zona de suporte, a ter reagido em alta, portanto também aqui já a recuperar desde que entramos, ele caiu aqui um bocadinho, veio outra vez até à sua zona de mínimos dos $24, volta agora a recuperar. CVS com a queda maior, portanto a quebrar este seu canal, a vir até esta zona de suporte, vamos ver se este acaba por ser o mínimo da CVS, e aqui digo-vos abertamente,
E até porque eu também tenho ações da CVS. Mesmo que ela venha aqui, para mim para mim é irrelevante. Não quer dizer que tenham de estar constantemente a fazer preços médios que não sejam racionais. Não é isso. Mas se calhar fazer pequenas compras, e aliás vocês até com o XTB vão poder comprar gratuitamente, vão conseguir comprar gratuitamente 5 ações por mês. Portanto, se por exemplo tiverem alguma liquidez disponível e quiserem alocar à CVS quando surgir aqui alguma queda, podem também eventualmente fazê-lo. Gillette, também entramos ainda num movimento corretivo. Veremos quando é que ela continuar a evoluir. Fortune Brands também ainda. Estas foram as últimas compras do mês passado. Portanto, Gillette a cair aqui ligeiramente face ao ponto de entrada. Fortune Brands também. Daqui apenas um mês não houve tempo suficiente para estas empresas ainda evoluírem. Portanto, Carlyle também aqui ligeiramente abaixo do nosso ponto de entrada. Ora, então, que 3 empresas é que vamos falar durante o vídeo de hoje? Vamos falar como primeira empresa. Portanto, essas são as métricas que eu vou aqui utilizar. Vou também, já agora aproveito para vos dizer, vou também explicá-las aprofundadamente nos seminários presenciais de Lisboa e do Porto, dia 7 e 21 de Abril. E a primeira é Royal Caribbean Cruises. Não sei se já alguém andou nas cruzeiros de Royal Caribbean. Eu, pessoalmente, gosto muito de cruzeiros. Já andei algumas vezes. Sou um grande fã. Até porque conseguimos estar em vários sítios sem sairmos do mesmo sítio. Portanto, para quem também acaba por ser como eu, que não gosta da inconveniência de andar de um lado para o outro, acaba por ser interessante. É uma empresa que me entrou no radar há pouco tempo, precisamente porque entrou nos tais filtros que eu faço do meu screener. E quando comecei a abordar, achei muito interessante e decidi falar sobre ela hoje, até porque todo o mercado de cruzeiros acaba por estar numa ligeira correção e, portanto, pode ser aqui um ponto interessante aqui durante o mês de Abril, nesta correção, entrarmos a favor de empresas nesta indústria. Portanto, todos sabem então o que é que faz a Royal Caribbean à partida. Portanto, é uma linha de cruzeiros que atua praticamente no mundo todo. Eu por acaso quis até encontrar aqui um resumo de todos os navios e todos os barcos, todas as embarcações de Royal Caribbean, mas é muito difícil encontrar. Não consegui encontrar em lado nenhum uma posição resumida disso. Também em comparação com as suas concorrentes, que já vamos ver daqui a pouco, foi muito difícil encontrar, portanto não consegui encontrar, até porque queria analisar até a receita por cada navio e por cada destino, neste caso, o que é que dá mais dinheiro por passageiro, se é as Caribas, se é o Ásia do Sul, se é o Mediterrâneo. Portanto, não consegui encontrar essa informação, infelizmente. Mas mostro-vos aqui aquilo que tem sido a evolução da Royal Caribbean nestes últimos anos. E aqui desde 2012 nós estamos a assistir a uma recuperação muito interessante desta empresa. Como sabem, este é um tipo de empresa é um tipo de indústria que é muito afetado pelas recessões. Tanto que em 2008 todas as empresas deste setor tiveram de cortar o pagamento do dividendo. Mas a verdade é que estão a recuperar bastante bem. E eu queria-vos chamar a atenção para, essencialmente, aquilo que estão a ser as receitas. Portanto, as receitas a crescer desde 2015 até 2017, portanto, de 8,2 milhões, ou 8,3 milhões para 8,7. E depois, aquilo que está a ser a optimização dos custos. Se formos ver rúbrica a rúbrica, em praticamente todas as rúbricas, estamos a ver uma optimização da despesa face a 2015. Seja nas comissões no transporte, aqui a cair, seja nas despesas on-board, também a cair, seja nos salários, também a cair, só aqui na comida, portanto, a subir, mas na gasolina também a cair. O marketing a aumentar, o que é obviamente bom. E portanto, aqui acabámos por ver a operação, portanto, os custos operacionais a caírem de 7,4 milhões para 7,3, o que fez com que os lucros operacionais, para o que é que aconteceu aos lucros operacionais? Subiram de 800 mil, portanto 0,8, para 1,7 milhões. Portanto, uma subida brutal, o que obviamente leva a que haja um resultado líquido a crescer em 2 anos
em 3 anos, neste caso, de 0,6 milhões para 1,6 milhões, ou seja, quase 3 vezes mais. Reparem o que aconteceu aos earnings per share, portanto, os ganhos por cada ação, mais do que duplicaram, mesmo nos valores diluídos. E, portanto, o que mostra que realmente esta empresa acaba por ter uma gestão que está a ir no caminho certo. E ainda para mais, vamos ter até 2022, e isto até estava no site da Royal Caribbean, se forem à parte de investidores, encontrou aquilo que é o plano de expansão da empresa para até 2022, que é, entre eles, construírem 2 dos maiores navios do mundo, alargarem a operação para praticamente todos os oceanos, e estamos a falar em aumentar em 66% o número de embarcações. Portanto, realmente, com estes resultados e com a ambição de crescimento, eu acredito que esta empresa tenha realmente muito interesse no longo prazo, ainda para mais tendo em conta aquilo que é o histórico do dividendo. Reparem, eu dizia-vos então que em 2008 tivemos um corte do dividendo. Então, mesmo assim, o pagamento do dividendo estava a crescer, lentamente, mas estava a crescer. Houve o corte e, a partir de 2012, a empresa começou a pagar dividendos. E, portanto, sempre aumentá-los anualmente, a uma taxa de crescimento muito, muito agressiva, que nós já vamos ver daqui a pouco. Payout ratio, também a não ser muito, muito alto, eu por acaso aqui não tenho payout ratio, mas não está muito elevado, uns 25%, creio eu. E claramente aqui com o free cash flow agora a dar um disparo para os 10 euros para os 10 dólares por ação. Ou seja, significa que a empresa ganha mais do dobro daquilo que paga em dividendos. O que é, obviamente, fantástico. O que dá espaço e fôlego a uma almofada para o dividendo continuar a crescer no longo prazo. O que vai fazer o quê? Vai atrair investidores. Ora, estes são então os concorrentes. Há apenas 2 grandes concorrentes, que é a Carnival e a Norwegian. A Carnival tem quase 50% de mercado, portanto, a ter aqui, obviamente, um mercado muito maior, o que também acaba por tornar o seu crescimento um bocadinho mais limitado. E também porque não paga dividendos. Por isso é que eu também optei por escolher aqui a Royal Caribbean, mas mais até pela ambição e por aquilo que está a ser a performance financeira da empresa nestes últimos 3 anos, que é realmente fantástico. Aumentar o lucro líquido em quase 3 vezes em 3 anos é fantástico. Portanto, aqui podem ver uma comparativa em relação à concorrência, portanto, aquilo que foram os ganhos entre 2016 e 2017, portanto, em termos de net income. Por exemplo, a Carnival, e lá está, mais uma das razões, a Carnival caiu em termos de net income, portanto, caiu de 1,4 mil milhões para 1,3, enquanto que a Royal aumentou, também a Norwegian aumentou, até uma escala maior. Os ganhos líquidos por passageiro caíram na Carnival e subiram bastante mais. Foi onde subiu mais. Foi na Royal Caribbean, ou seja, a Royal Caribbean consegue extrair muito mais rendimento por passageiro do que propriamente as outras concorrentes, o que obviamente leva a uma optimização da sua operação. Revenue total aqui a não haver nenhuma evolução em termos da Royal, o que torna mais interessante estes resultados, porque mesmo com o total revenue a não evoluir tanto, conseguimos ver outras métricas muito interessantes, o que só mostra que realmente, se eles conseguirem aumentar o total revenue, vamos conseguir ver estas outras métricas a subirem ainda mais. Portanto, resultados fantásticos completamente aqui em relação à Royal, nesta comparativa com as outras concorrentes. Óbvio que a Norwegian também, até por ser uma linha um bocadinho mais virada para pessoas com mais capital, até porque os custos são maiores, acabam por atrair sempre um outro tipo de cliente e por isso é que também conseguem ter um tipo de rendimento diferente. Portanto, estas são as métricas da Royal Caribbean. Um PER de 15.71, fantástico neste caso. Earnings per share de 7.53. Um crescimento dos earnings per share nos últimos 3 anos de 30%. Uma yield de dividendo de 2,03. Um payout de apenas 28.5. Portanto, muita margem de crescimento.
Um crescimento nos últimos 3 anos do dividendo de 25,2%, nos últimos 5 anos de 35,7%. Têm em vigor um plano de recompra de ações, o que é muito bom, o que só significa que a empresa acredita em si própria e continua a retirar ações do mercado para fazer aumentar o preço da ação e também, depois, margens operacionais e líquidas, return on equity, return on capital, também valores muito positivos. Olhando então para o gráfico da Royal Caribbean, eu vou ver aqui o gráfico semanal. Reparem, apanharmos aqui numa correção e lá está, esta correção é impossível adivinharmos onde é que a correção termina. Ela pode vir até aqui, mas pelo que viram, pelo que eu vos mostrei e pelo aquilo que eu analisei, faz todo o sentido sermos acionistas de uma empresa que tem resultados como os que aqui teve. Portanto, é uma correção que está em linha com aquilo que foi o mercado. Reparem o que é que está a acontecer desde 2012. Portanto, como vos disse, houve algum período principalmente aqui 2007, 2008, na altura da crise, tivemos uma queda brutal do preço da ação, portanto muito sensível também a este tipo de recessões. A partir do momento, portanto a partir de 2012, quando começou, portanto, a ter resultados melhores e aumentar os dividendos, e lá está, a ser uma empresa mais virada para o investidor, para o acionista, acabámos por ver este disparo dos $21 para os 132. Portanto, é o normal quando temos este tipo de empresa. Aliás, o melhor exemplo é mesmo a Lam Research Corporation. Reparem, a partir do momento em que pagam dividendo acho que foi 2016, reparem o disparo que isto teve. Portanto, por isso é que eu gosto de olhar para empresas que pagam dividendo e não é cá aquelas coisas que temos cá em Portugal, que é completamente diferente. Mas, portanto, estamos a apanhá-la aqui numa correção, portanto, com um PER bastante baixo. Portanto, mesmo nestes valores, o PER está em 15 vezes os earnings. Portanto, não é nada de especial, está muito dentro daquilo que é o que nós queremos, que é um PER abaixo dos 20, essencialmente abaixo dos 18. Portanto, os 15 está muito, muito bom. E portanto, é isto. Empresa número 1, então, Royal Caribbean Cruise Lines. Já agora também... recomendo vivamente enquanto cliente. Ora bem, empresa então número 2. Vão colocando dúvidas que tenha, depois vou respondê-las no final. Empresa número 2, UPS. Aliás, estas duas empresas que eu vos vou mostrar a seguir não são escolhas assim um bocado mais exóticas, como por exemplo a Royal Caribbean, como por exemplo as da semana passada. As da semana passada, como a Fortune Brands, a Carlyle, coisas assim que se calhar vocês nunca ouviram falar. Estas duas que eu vos vou falar agora são empresas mais maturas, empresas que são muito interessantes. Eu confesso que ainda não sou acionista de nenhuma delas. Aliás, destas três, já agora em termos de disclaimer, ainda não tenho não sou acionista de nenhuma destas três ainda. Procuro ser nos próximos tempos, principalmente depois desta análise que eu acabei por fazer e vou fazer em relação às restantes. Mas estas duas que eu vos vou falar são empresas mais maduras. São empresas que já pagam, por exemplo, dividendos há mais de 50 anos, de forma crescente, há mais de 25. Esta paga mais de 25, a outra a seguir já paga mais de 50. E, portanto, são empresas mais maturas. Portanto, não são empresas que estão agora a começar a ter uma posição onde podem começar a pagar dividendos e a ter os crescimentos maiores. Portanto, são empresas mais maturas, mais posicionadas já no mercado, com um peso diferente no mercado. A UPS é uma delas, portanto, é o líder em termos de entregas a nível, pelo menos interno, nos Estados Unidos. Portanto, temos a UPS, a DHL e a FedEx como grandes concorrentes. Em termos de margens, em relação a estas três, é que têm as maiores margens da indústria. Portanto, também aqui acaba por recair a escolha no UPS precisamente por causa disto. Em termos daquilo que a empresa espera crescer no próximo ano, estamos a falar de crescimentos. Não estamos a falar dos crescimentos que estamos a falar na Royal Caribbean, em que em 3 anos disparámos para 3 vezes mais os profits. Aqui estamos a falar de um crescimento mais maturo, mais comedido, mas também é isto que nos interessa ter em carteira. Aqui um balanceamento entre empresas mais exóticas e empresas mais maturas. Mas aqui o que importa salientar é que a UPS
anunciou, portanto, um aumento no pagamento de recompra de ativos, da recompra de ações, de 1,1 bilhão, portanto, 1.000 milhões para 1,8 mil milhões, ou seja, estamos a falar quase do dobro, o que vai dar um grande suporte no longo prazo na ação, porque vão haver menos ações no mercado e quanto menos quantidade de uma coisa existe, maior é a sua procura e, portanto, maior é o seu preço. E, portanto, vai também aumentar o payout do dividendo de 50% para 55%, portanto, o que implica, obviamente, aqui um aumento entre 2018 e 2019 do dividendo. Portanto, é isto também que me chamou aqui a atenção. Ora, mas é uma empresa que tem caído bastante o preço. Aliás, já agora, vou começar aqui por vos mostrar a UPS em termos de gráfico. Tivemos aqui uma queda brutal face aos máximos das últimas 52 semanas. Estamos a falar aqui de uma queda de 130, dos 132 do máximo histórico de há uns tempos atrás, portanto há uns meses atrás, para os atuais $102. Portanto, uma queda muito agressiva. Queda essa que surgiu e temos que perceber a razão. É aqui que conseguimos encontrar as grandes oportunidades, é nestas quedas. Portanto, é perceber o que é que levou a que houvesse esta queda e o que é que levou a que esta empresa se tornasse assim tão barata. Portanto, em primeiro lugar, perceber o porquê da queda. Ora, esta queda deveu-se essencialmente aos rumores de que a Amazon iria entrar no mercado de delivery, portanto, no mercado de entregas, até por causa do tipo de negócio que tem. Porquê é que eu acredito, e porque é que grande parte do mercado, é normal haver esta reação, mas porque é que grande parte do mercado continua e porque é que a própria UPS continua tranquila em relação a isso? Portanto, entrar neste mercado de entregas é muito difícil, é uma penetração muito difícil, exige um CAPEX, portanto uma despesa de capital muito, muito grande, que eu não creio que a Amazon irá ter, até porque hoje em dia fala-se de uma indústria, que vai entrar a Amazon, fala-se de outra indústria, que vai entrar a Amazon. Aliás, uma das razões da queda da CVS foi precisamente isso. Ou seja, será que é complicado para a Amazon entrar neste mercado? Se calhar até não é. A Amazon é uma empresa gigante que gera um cash flow tremendo. Não o suficiente, atenção, ainda para pagar dividendo, curiosamente, mas gera um cash flow muito interessante e ainda por cima é uma integração vertical, porque, óbvio que eles vendendo têm todo o interesse também em fazer as entregas. Mas não me parece que consiga. Portanto, quando uma empresa, de um momento para o outro, é muito boa a fazer uma coisa e de repente quer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba por não se conseguir concentrar naquilo que realmente depois acaba por fazer bem e acaba por não ter a melhor performance no longo prazo. Portanto, acaba por não ser muito boa numa única coisa. Acaba por se calhar ser boa ou medíocre em muitas coisas, mas não tão boa naquilo que realmente é hoje. E, portanto, não creio que este seja um mercado. Acredito que a Amazon vá diversificar as suas operações em muitos mercados. Este é um mercado possível, mas não me parece que seja para já. E a penetração não vai ser rápida, vai ser muito lenta, porque não é só a UPS que existe, é também a FedEx, é também a DHL. Portanto, não é uma coisa que surja de um dia para o outro. Mas porquê é que isto também não é importante para a UPS? Porque a UPS não depende única e exclusivamente da Amazon. A UPS tem o seu portfólio de entregas entre business to client, detém 50% daquilo que é as entregas domésticas nos Estados Unidos. Ou seja, não depende da Amazon. Se a Amazon deixasse de existir, continuava a existir mercado para a UPS, porque tem quase metade do mercado dos Estados Unidos. Ou seja, primeiro, a Amazon não vai entrar já. A segunda, a Amazon não vai entrar rapidamente, vai demorar. Terceiro, é uma indústria com uma penetração muito difícil. Quarto, existe um moat, portanto, existe uma proteção e uma diversificação de clientes que a UPS tem, que mesmo que agora estas três situações que eu vos falei, estas três razões deixassem de existir, portanto, realmente a Amazon investisse única e exclusivamente nesta indústria, a UPS acabaria por conseguir aguentar. Claro que iria sofrer, mas iria conseguir aguentar, e é business as usual para esta empresa. Portanto, não acredito que esta queda seja... Parece-me que ser um panic sell. Aliás, se olharmos precisamente para aquilo que é o tipo de queda mega impulsiva, ainda para mais num mercado que entretanto tem caído, acredito que se encontra aqui uma excelente oportunidade para poder ir buscar aqui uma pequena entrada em UPS.
Em termos de dividendos, brutal a evolução do pagamento dos dividendos desta empresa. Portanto, nos últimos 10 anos a crescer o pagamento do dividendo de 1,5, aliás 1,7 ou 1,6 dólares para quase 3 dólares e meio. Desde o IPO, já foi há muito tempo atrás, temos um aumento médio do dividendo de 10%, que é também fantástico, e com um dividendo neste momento praticamente acima dos 3%. Portanto, temos então e o UPS compare nos 18, portanto lá está, ali abaixo dos 20, em linha com os 18, que é o ideal. Earnings per share de 5,62%, um crescimento nos últimos 3 anos dos earnings per share de 19,62%, uma yield bastante interessante, muito interessante, de 3,31%, um payout de 50% que vai ser aumentado para 55%, e portanto o dividendo vai aumentar, o pagamento do dividendo vai aumentar, portanto a yield também vai aumentar. Um crescimento nos últimos 3 anos do dividendo de 7,4% e nos 5 anos de 7,9%. Lá está, aqui era aquilo que eu vos falava, são empresas mais maturas. O dividendo vai continuar a crescer, mas não naqueles valores de um dia para o outro aumentarem 50% ou 30% o pagamento do dividendo. Tem um programa de compra de ativos muito interessante, que era aquilo que eu vos falava, um aumento de 1.000 milhões para 1,8 mil milhões. Depois, margens líquidas de 7,45%, baixas, mas é normal para este tipo de negócio, e excelentes Return on Equity e Return on Capital. Portanto, excelente aqui a UPS também. Parece-me que com esta queda torna-se também para o mês de Abril uma excelente oportunidade, ainda para mais estando aqui a negociar, praticamente em linha com os valores com que está a negociar desde 2013. Ora bem, última ação. Provavelmente uma que todos vocês também já ouviram falar, que é a 3M, um dos maiores conglomerados do mundo de artigos, enfim, todo o tipo de artigos, escritórios, de utilização, de bricolagem, enfim, eles têm um bocadinho de tudo, em tudo o que vocês mexam no dia-a-dia. Há de haver aqui coisas relacionadas com a 3M, portanto tem um portfólio gigante. Portanto, só para terem noção, coloquei só aqui uma parte do portfólio. O mais conhecido é o Post-it, é a marca até mais conhecida da 3M, mas eles estão praticamente no mundo todo, diversificadíssimos em todo o tipo de indústrias, todo o tipo de produtos, todo o tipo de utilizações. É uma empresa fantástica nesse sentido. Em termos daquilo que é a expectativa para 2018, portanto, neste caso, olhando para aquilo que foi o passado, 2017 trouxe um aumento de 9% das vendas, de um crescimento em todas as zonas do globo. Portanto, em todas as zonas do globo conseguimos ter um crescimento. Lá está, é a tal questão. Não são crescimentos de 20, 40, mesmo assim na Ásia houve aqui um crescimento muito interessante, mas não são crescimentos do outro mundo, mas são crescimentos estáveis, consistentes, e podemos sempre esperar uma performance muito positiva deste tipo de empresas. Tem aqui mais algumas métricas também, portanto, a diversificação por tipo de indústria, industriais a subir 3,9% as vendas, 10% em segurança, healthcare, portanto, em saúde a subir 3,1%, energia e eletrónica 11%, consumo 5,4%, portanto, uma empresa que vai sempre apresentar este tipo de resultados. Vamos sempre ter resultados destes, a não ser obviamente que haja uma recessão, mas em circunstâncias normais vamos sempre ter uma performance muito consistente, muito estável e duradoura. Portanto, este é o crescimento do pagamento dos dividendos, um crescimento mais agressivo desde 2014. É uma empresa que tem estado no meu radar, também não a tenho, como dizia, mas é uma empresa que está no meu radar já há vários anos, infelizmente, e também acho que toda a gente comete esse erro, que é achar sempre que uma empresa está cara e por isso não a comprar. Eu acho que há 2 ou 3 anos que acho que a 3M está cara, nunca compro, e entretanto já subiu quase o dobro. Isso acontece praticamente com todas as ações que eu neste momento não tenho. Eu falo, por exemplo, da Amazon, eu não tenho Amazon, e a Amazon é o que é. Cresceu, e parece que todos os dias que olhamos está muito caro, não compramos e depois dá no que dá. A 3M é uma delas, e chamam a atenção precisamente por causa do crescimento do dividendo que fez agora em 2018. Reparem, a ter um crescimento aqui brutal, que foi, salvo erro, que já não me recordo, mas foi quase 10% de aumento de dividendo. Para uma indústria deste tipo, é um dividendo muito alto. Aliás, é um crescimento muito alto e muito interessante.
E a verdade é que há espaço para continuarmos a crescer. Reparem onde é que está o payout. Portanto, o payout tem vindo, obviamente, a aumentar por causa do pagamento do dividendo, mas ainda está abaixo dos 60%. Ou seja, há espaço para não só continuarmos a ver um aumento. Reparem, só se virmos aquele tipo de evolução da empresa, que é 10% ao ano em termos de vendas, se o dividendo continuar a subir 10% ao ano para este tipo de indústria, é fantástico. Estamos a ter a nossa renda passiva a ser aumentada todos os anos sem fazermos rigorosamente nada, sem mexer uma palha em 10% numa empresa que tem uma estabilidade brutal e um peso brutal e uma diversificação brutal no mundo. Portanto, é isso que torna, na minha opinião, atraente 3M. Se olharmos aqui para o gráfico da 3M, também estamos a apanhá-la aqui numa pequena queda, numa pequena correção, tal como todo o mercado. E é como vos dizia, parece que sempre que olhava para esta empresa, achava sempre que ela estava cara, e depois acontece o que aconteceu aqui. Aliás, reparem que desde 2016, aliás, desde o verão quente de 2015, que ela subiu o dobro. Portanto, subiu dos 120 para os 250. Entretanto, tem tido aqui movimentos muito impulsivos. É normal esta correção. Portanto, nós estamos aqui a apanhá-la na correção. Como vos digo, é impossível adivinharmos onde é que a faca cai. Se vai cair nos 216, se vai cair nos 200, se vai cair nos 180. Mas para este tipo de empresa, não tem qualquer problema de começarmos a pensar em entrar nestes valores. E depois, quanto mais abaixo entrarmos, maior é também o dividend yield. Portanto, maior é a percentagem de dividendo que ganhamos. E, portanto, aqui em relação à 3M, portanto, um pair alto, é um pair alto, sem dúvida, 27.37, embora o forward seja nos 20, lá está, em linha com aquilo que queremos. Earnings per share de 7.92. Um crescimento dos earnings per share nos últimos 3 anos pequeno, de 1.9%. Lá está a tal questão das empresas mais maduras. Uma yield de 2,26%, muito interessante. Payout de 59%. Um crescimento de dividendo nos últimos 3 anos de 11,20%. Nos últimos 5, 16,4%. Um grande programa de recompra de ações. Portanto, eu acredito que com esta queda das ações da 3M, a 3M vai ainda comprar mais, porque vai comprar mais barato e, portanto, vai retirar de circulação mais ações. E depois margens, obviamente, muito interessantes. A margem operacional de 24,7%, margem líquida de 15,35% e também Return on Equity e Return on Capital, também muito, muito interessante. Dizem-me aqui que no fim de vise, o PER da 3M já está nos 23. Provavelmente lá está a tal questão das ações terem caído. Eu quando vi estava nos 27,37, portanto não atualizei, mas melhor ainda. Portanto, por isso é que eu dizia-vos que o forward PER está nos 20. Portanto, esse 23 provavelmente até vai ser revisto para 20. E por isso é que eu também a coloquei aqui nesta lista, porque bate certo com todas as nossas métricas de avaliação das empresas e, portanto, entra nessas escolhas. Ora bem, colocar então... Eu tive o cuidado de comprá-las hoje precisamente para colocarmos aqui no nosso portfólio. Tenho só que mudar aqui para esta conta demo. Portanto, temos então aqui... Vamos começar pela Royal Caribbean. Portanto, eu já preparei aqui precisamente o dividendo, que é para não termos de estar à procura deles. Ou seja, Royal Caribbean, sigla RCL. Comprámos, neste caso, ora, foram 16 ações. 16 ações. Isto custou-nos em termos de dólares. Custou-nos em termos de dólares 1870,88. 88. Portanto, o preço dela está aqui. Vamos agora baixar aqui estes valores. Então, esta compra vai nos adicionar, em termos anuais, 38,40 dólares. Portanto, mais ou menos 30 euros para um investimento de 1.500 euros, mais ou menos. Só baixar aqui também isto. Segunda compra foi então UPS. Portanto, neste caso, UPS compramos 19 ações. Portanto, UPS 19 ações. E foi investido, neste caso, 1956,05. Portanto, 19,56,05.
0,5. Baixamos aqui os nossos valores. Portanto, isto vai-nos adicionar anualmente quase 70 dólares de dividendos. Terceira e última compra foi então 3M Nova Ações. 3M Nova Ações, num investimento de, em termos de dólares, 19,5624. E, portanto, que nos traz um retorno anual de quase 50 dólares em termos de dividendo. Portanto, isto faz com que o nosso dividend yield se mantenha nos 2,81, portanto, a não mexer, portanto, a não cair, o que é sempre importante também, mas com uma grande probabilidade de continuar a aumentar nos próximos anos, devido precisamente ao plano de possível aumento da compra de ações desta empresa. Portanto, basicamente são estas as três empresas que eu vos queria falar. Vejo aqui já muitas questões. Eu vou tentar respondê-las ao máximo. Vou começar aqui, pessoal, pelas mais recentes. Não se pode ir buscar informação. Onde se pode ir buscar informação para a análise de ações? Felizmente, para ações americanas é simples. É quase só buscar o dedo. É quase só estalar os dedos. Conseguem ir buscar ao Finviz, ao Guru Focus, até na própria plataforma da XTB, se vocês vierem. Conseguem encontrar muitas métricas na plataforma da XTB. Se virem aqui análise de mercado e stock screener, conseguem encontrar as métricas mais importantes. Também filtrar por país, filtrar por essas métricas. O PER, os earnings per share, o dividend yield, o ROI, o beta, o market cap. Conseguem, mesmo com a ferramenta da plataforma da XTB, conseguem encontrar imensa informação. Deverão ser ações alavancadas ou não? Não. Ora bem, este é um tipo de ideologia de investimento que é para o muito longo prazo. E eu vou querer explorar, não vou estar agora a explorar aqui a fundo isto neste vídeo, até porque o tempo já está aqui escasso. Eu vou explorar isto muito a fundo, mas nos seminários presenciais do próximo mês. Mas o objetivo aqui é comprar e nunca pensar em vender, a não ser que a nossa tese da compra deixe de estar ativa ou a empresa deixe de pagar dividendo ou até talvez deixe de crescer o dividendo. Portanto, não é para comprar ações alavancadas, portanto, é obviamente para comprar ações sem alavancagem. Perguntam-me aqui, as ações não esgotam? Ou seja, queremos comprar e não existe disponível? Não, as ações nunca esgotam, porque o preço aumenta. É a procura e a oferta. Se há muita gente a querer comprar, o preço aumenta. Pelo que temos visto, o dólar vale cada vez menos e, pelo visto, continua sendo cada vez mais pressionado. Não seria interessante investir em empresas americanas que tenham liquidez e que estivessem cotadas em euros a fim de evitar o risco cambial? Esse é outro problema que podem ter. Mas o que é que eu acredito? Ou seja, eu dou-vos o meu exemplo pessoal. E até podem ver no site, no meu site, dividendmarathon.com, onde tenho lá um portfólio experimental, real, mas experimental deste tipo de estratégia. E comecei a comprar ações há mais de um ano, quando precisamente o euro-dólar começou a subir, ou seja, o dólar começou a desvalorizar. Ou seja, eu estou a perder bastante na diferença cambial. Qual é que é a minha ideia? Para mim é indiferente isso. Porquê? Porque este é um portfólio que eu espero ter durante os próximos 10, 20, 30 anos. O efeito cambial a 10, 20, 30 anos acaba por se tornar praticamente neutro. E, portanto, se neste caso e neste momento, infelizmente, eu estou a sair prejudicado, há de haver uma altura onde eu vou sair beneficiado. Porque os mercados cambiais andam, normalmente, principalmente entre o euro e o dólar, andam sempre em ciclos. Agora estamos a ver uma subida do euro-dólar. Se calhar vamos continuar a ver uma subida muito mais agressiva. Mas há de haver uma altura em que vamos ver, se calhar daqui a 10, 20 anos, se calhar uma queda para baixo da paridade. Portanto, e como estamos constantemente a comprar ações, e o objetivo aqui é comprar ações com dinheiro que nos sobre no final do mês, que nos sobra, entre os nossos gastos e as nossas despesas. Como isto são compras constantes, mensais, ou de preferência mensais, nem sempre há dinheiro disponível, nem sempre há liquidez, acaba por ser irrelevante no longo prazo esta situação.
Mais questões. Mais questões. Mais questões. Para quem não tem muito dinheiro, qual o valor aconselhável para cada ação? É assim, o valor para mim aqui também é um bocado irrelevante. Eu aqui coloco, aliás, comecei a colocar 2.000 euros, depois passei a usar 1.500 euros por ação. Até pode ser, para vocês até pode ser 150, 100 euros por ação, se der para comprar uma ação de 100 euros. Porque às vezes não dá, porque a ação vale mais do que isso. Como nós vamos começar a ter estas compras das ações sem comissão, para vocês até é bom isso, porque podem comprar, vocês imaginem que a comissão era de 10 euros. Óbvio, comprar uma ação de 100, comprar 100 euros em ações, quando se paga 10 euros de comissões, não faz sentido, nós temos a pagar 10% só em comissões. Agora, se for gratuito, é bastante vantajoso. Portanto, é indiferente. Sinceramente, é indiferente o capital que colocam. No longo prazo, quanto mais colocarem, obviamente, melhor, porque isto é tudo uma questão de crescimento, enfim, crescimento sustentado, não é? Porque estão sempre a adicionar capital novo. Portanto, eu acredito que o importante é ser constante. O importante é criar um método e criar uma estratégia que nos permita construir aqui património. Ou seja, quando nós estamos a alocar capital a este portfólio, estamos a construir a possibilidade no futuro conseguirmos viver só à base disto. Eu sei que é difícil e é preciso, obviamente, ter aqui muito dinheiro, mas quanto mais cedo começarmos, se tiverem, quem tenha, por exemplo, 20 anos, eu gostava muito de ter começado com 20 anos, infelizmente, só me comecei a perceber de coisas inteligentes quando era mais velho. Mas se eu pudesse e tivesse começado aos 20 anos, durante estes últimos quase 10 anos, eu não teria o património que neste momento tenho em receber em renda passiva. Teria, se calhar, 10 vezes mais. Porque, reparem, quem comprou o Apple, por exemplo, antes de começar a iniciar o pagamento do dividendo, a Apple neste momento estava-vos a dar quase 10% ao ano. Ou seja, se tivessem comprado a Apple há mais de 5 anos. Quem esteja a comprar agora, a Apple vai estar a receber 1% só. Porque o dividendo, ao ser constantemente crescente, portanto, ao ser o pagamento do dividendo ser sempre constantemente aumentado, vai-vos fazer com que este annual income, portanto, este vosso ganho anual, vá sempre subir de forma crescente todos os anos. Hoje, este ano, reparem, imaginem que vocês não faziam mais compras nenhumas neste portfólio virtual. Estavam a receber este ano 815. Mas para o ano, estas empresas vão todas, ou quase todas, e eu espero que todas, o objetivo é que sejam todas, vão todas aumentar o dividendo. Seja 1%, seja 20%, vão todas aumentar. Portanto, se calhar para o ano, se não fizermos nada, não tocarmos em nada, para o ano já estamos a receber 1.000. Daqui a 2 anos, 1.200. Daqui a 3 anos, 1.500. E o objetivo é isso. Portanto, imaginem 100, 10 anos, se tivéssemos começado, e entretanto passaram 10 anos. Nem que seja todos os meses a pôr 100 euros, daquilo que sobra, poupança, consegue-se criar aqui um portfólio que nos vai gerar renda passiva para, se calhar, a certa altura, eu conheço gente, e foi isso também que me inspirou, conheço gente que só vive à base dos dividendos. Chega a um ponto, aos 40 anos ou 45 anos de vida, que consegue gerar o suficiente mensalmente de dividendos para não ter de trabalhar. E não tem que, obviamente, nem toda a gente consegue chegar aos 40, porque é preciso, obviamente, muito dinheiro, e é preciso começar o mais cedo possível. Que isto é o regime de juro composto, no fundo, que aqui funciona, que é um poder brutal, o poder do regime de juro composto. E, portanto, quanto mais cedo se começar, e obviamente quanto mais capital se alocar, maior é o crescimento em juro composto deste dividendo. Mas lá está, é irrelevante. O importante é começar o mais cedo possível e com o capital, enfim, que sobra. Portanto, não se deve colocar aqui capital que precisa, como é óbvio. O objetivo é criar património aqui de muito longo prazo para construir no fundo, este pé de meia. Portanto, construir aqui património. Perguntam-me aqui, e se a XTB fechar? É uma questão pertinente. Se a XTB fechar, o BES também fechou. Quem tinha lá ações ficou com elas? Não ficou. Foi um tipo de falência diferente. Portanto, à partida, uma corretora, quando é intermediária, eu pelo menos não me lembro de nenhuma corretora que tenha fechado, assim de cabeça. Eu não sei que tenha sido alvo
malandrices, e como aconteceu depois na questão da taxa de juros, não sei se alguém se lembra, há uns anos atrás, quando houve o corte, não foi o corte da taxa de juros, mas o Banco Central Suíço tirou o cap do euro face ao franco. Houve muitas empresas, e isso também ajudou a limpar o mercado, muitas empresas que andavam a fazer falcatruas, nomeadamente a Alpari na Rússia, e houve mais que depois acabaram por ser compradas, que acabaram por ter esses problemas. Mas o intermediário normalmente não tem esse problema, porque vive apenas dos clientes estarem a comprar ou vender. Portanto, é um bocado irrelevante em termos de operação. Óbvio, quanto mais clientes a comprar e a vender é melhor, quanto menos, pior, mas para fechar, ao ponto de fechar, não acredito que aconteça. Lá está, não adivinha o futuro, não é? Nunca se sabe o que é que pode acontecer, e a verdade é que o BES e o Bani fecharam. Mais questões. Quanto deverá ser a percentagem de património em ações, ou seja, produtos de risco? Na minha opinião, este tipo de ações não é um produto de elevado risco. Aliás, eu não o vejo como isso. Eu vejo, no fundo, como um PPR. Embora, claro está, nós nunca sabemos se uma CVS pode acabar, uma Disney pode acabar, uma Lam Research Corporation pode acabar, uma Starbucks pode acabar. Na minha opinião, é difícil isso acontecer. Agora, se cada ação pesar apenas 1, 2, 3% do património da vossa carteira, mesmo que feche, vai obviamente criar ali moça, mas no longo prazo vai ser um bocado irrelevante. Portanto, eu não... Óbvio que sou obrigado a dizer-vos que investir em ações é investir em produtos de risco, sem dúvida alguma, é preciso dizê-lo, mas dependendo da estratégia que vocês usam, é muito difícil que possamos considerar isto, na realidade, em termos de racional de investimento, uma coisa de risco. Atenção que eu não estou a dizer que ações não são de risco, sou obrigado a dizer-vos que é, portanto, não é isso que está em causa. Aliás, leio o disclaimer que está aqui em baixo. Portanto, não é isso que quero dizer. Quero dizer, agora, em termos de percentagem de património, depende sempre de vocês, não há uma regra. Depende sempre de vocês. Nem toda a gente consegue chegar ao final do mês com o mesmo tipo de capital. Não é? A carteira não estica, infelizmente. Gostava muito de acabar o mês e sobrar-me ali 5 mil euros para poder gastar no que eu quisesse. Mas lá está. Este é o tipo de investimento que é também o investimento, que é também a abordagem que as empresas fazem. Por exemplo, imaginem o seguinte cenário. Eu ganho, imaginem, 3 mil euros líquidos. Tenho gastos de 2 mil. Sobram-me 1000. Portanto, eu com esses 1000 posso, por exemplo, metade investir em ações, a outra metade gastar no que me apetecer ou guardar. Pensem numa empresa. Uma empresa recebe 3 milhões de euros, gasta 2 milhões, sobra 1 milhão. O que é que vai fazer? Vai, com metade, dar aos acionistas através de dividendos e a outra metade, se calhar, gastar naquilo que quer. Portanto, tenham a mesma mentalidade que as empresas. E por isso é que nós aqui procuramos empresas que tenham esta mentalidade de poupança e de retribuição ao acionista. Como é que funciona o juro composto que falou? Se os dividendos não são acumulados, mas pagos diretamente ao investidor. Qual é que é aqui a ideia? Obviamente que a ideia é quando vocês recebem o dividendo, ele entrar no capital livre para depois ser reinvestido. Não tem de ser reinvestido na própria empresa, pode ser reinvestido noutras. Eu, pelo menos, não gosto de aplicar na mesma ação, até porque creio que só os brokers americanos é que dê, em que vocês, por exemplo, têm agora 22 ações da Disney. Com os dividendos automáticos, passam a ter 22,1 ações da Disney. Estão a ver? Isso acontece muito nos brokers americanos. É o chamado dripping. Dividend reinvestment. Dá para fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, porque nem sempre faz sentido estarem a reforçar posições que querem. Às vezes, estrategicamente faz sentido. Por exemplo, se calhar comprar ações da CVS agora. Está a ver? Com o dinheiro que entretanto recebem de dividendos. Para fazerem ali um preço médio. Portanto, depende sempre daquilo que o mercado nos apresenta. Portanto, e é assim que funciona, neste caso, o regime de juro composto, com o reinvestimento manual do dividendos. Ora bem, creio então que já chegámos então aqui ao final do nosso seminário. Já sabem, podem acompanhar estes vídeos no meu canal de YouTube. Portanto, se quiserem ver aqui os vídeos passados, eu também vou disponibilizar este vídeo de seguida. Portanto, vai ficar aqui na base de dados. Se quiserem, subscrevam também o canal para estarem a receber não só estes vídeos, mas também outros e os Market Pop-Ups.
Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para me contactar através do e-mail, tiago.cardoso.xtb.pt. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido interessante. Já sabem, não percam também os seminários presenciais que vamos fazer nos próximos meses. Eu vou abordar este tema a fundo e mostrar outro tipo de mentalidade que se calhar vocês têm, que se calhar pode fazer sentido. Portanto, estejam atentos, se puder, venham. À partida, se não, depois também vai ficar um vídeo disponível sobre essa parte do seminário, mas eu teria muito gosto que pudessem vir a este evento, portanto, inscrevam-se. Da minha parte, então, tudo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido interessante. Desejo-vos, então, a todos uma boa noite, bons negócios e até amanhã.